Hoje tem Dorme Sujo de novo na Praça de Torres, das 17 horas até as 22. Quem quiser comparecer por lá, está convidado. Hoje, dia 26/3/2026, tem Dorme Sujo de novo na Praça de Torres. Até sábado, que domingo nós vamos para Caxias. Quem quiser comparecer por lá, estão todos convidados para colaborar com Dorme Sujo. Deixar minha moedinha na caixinha pra gente poder viajar e se apresentar lá em Caxias do Sul ou em qualquer lugar que chama, a gente vai. Se chama, a gente vai. Se não chama, a gente vai si mesmo. Se gosta que a gente canta. Se não gosta, nós canta si mesmo. Se paga pela gente cantar, nós canta. Se não paga, a gente canta si mesmo. O importante é cantar.